quinta tem o Galo, destacando o time alvinegro aqui no tiro de meta, é o repórter Cláudio Rezende. De olho na Chapecoense, técnico Barba Domingues define nesse início de semana defesa e meio campo e de olho nos amistosos internacionais. Bora falar do Galo aqui no nosso tiro de meta? É segunda-feira de trabalho, hein? Porque na quinta-feira teremos o Atlético de volta jogando contra a Chapecoense. Então agora já é foco total nesse duelo. Não é isso, Cláudio Rezende? Bom dia. Um abraço, bom dia a você também. Ótima semana a todos aqui do tiro de meta. O Galo que inicia a semana de treinamentos pensando na Chapecoense, o duelo de quinta-feira, 7 da noite, Arena Condá, oeste de Santa Catarina, retomada do Brasileirão após esta parada de data FIFA. E o técnico Barba Domingues vai tirar as dúvidas finais, ele que aproveitou bastante esse período para recuperar jogadores que estavam mais desgastados fisicamente e também para dar ritmo de treinamentos, dar aquele olhar especial para alguns atletas que estão voltando de lesões, como Lianco e Alexander, além do zagueiro Vitor Hugo, liberado pelo departamento médico no último sábado. Os jogadores em amistosos internacionais, com o Equador, Alan Franco, Minda e Preciado, amistoso diante da Holanda. Paraguai do Júnior Alonso tem amistoso contra Marrocos. E o Cissé contra Benin, Guiné, que é a seleção do volante atleticano. A CBF informou ontem, por exemplo, os clássicos contra Flamengo e Cruzeiro. 13ª rodada, Galo e Flamengo, vai ser na Arena MRV, dia 26 de abril, um domingo, 8h30 da noite. E na rodada seguinte, a 14ª, tem o clássico contra o Cruzeiro no Mineirão, mando do rival, sábado, dia 2 de maio, 9h da noite. Maratona de jogos, vem aí, serão 18 partidas nos próximos 59 dias até a Copa do Mundo. Um fim de semana diferente, não teve Galo em campo, não teve jogo oficial e os jogadores puderam curtir folga. No dia de hoje, agora o bicho vai pegar. A partir dessa segunda-feira, reapresentação do elenco para uma semana que já tem viagem na quarta, rumo a Chapecó, oeste de Santa Catarina, para o duelo na quinta-feira, às 7 da noite contra a Chapecoense. E na sequência, Campeonato Brasileiro, início de Copa Sul-Americana e vamos ter ainda o início da Copa do Brasil também. O Galo vai enfrentar o Ceará. Inclusive a CBF com novidades, né? Com datas e horários definidos de algumas rodadas do Campeonato Brasileiro. Mas começa a semana para o Galo com o zagueiro Vitor Hugo liberado, com o volante Maicon já numa fase final de recuperação. Não deve ter condições ainda para essa semana, mas já são informações aí importantes para o técnico Barba Domingues. Lianco, Alexander vem treinando normalmente, são jogadores que também vão aos poucos retomar aí o caminho de mais jogos, de mais minutos no Galo para a sequência de partidas, né? O Atlético vai precisar do elenco completo, porque vai ter que rodar, não tem jeito, é uma partida a cada 3 dias, até o fim do mês de maio, e o Atlético com a tendência, não é uma situação oficial, mas quando tiver jogos do Brasileirão e Copa Sul-Americana ali perto, o Galo deve priorizar desta vez o Campeonato Brasileiro, até porque a lição foi dada nos últimos anos. O Atlético acabou priorizando as Copas e no Brasileirão o time passou aperto para não ser rebaixado nas últimas rodadas. É foco do Campeonato Brasileiro, o duelo contra a Chapecoense e essas informações importantes. Destaca aí o nosso Cláudio Rezende, Lianco já em atividade normal, Alexander também, um baita jogador, o Maicon na fase final de recuperação e o Vitor Hugo, zagueiro liberado, Vini. Se você considerar essas 4 peças, e principalmente Lianco, Maicon e Alexander, que na minha visão são titulares, não tem muita discussão quanto a isso, dá uma encorpada boa no elenco, porque eles são tecnicamente bem acima.
O Lianco ainda não jogou essa temporada, entrou em um jogo apenas, mas ainda não teve sequência. Se retomar a forma física, é titular com toda certeza, o melhor zagueiro disparado do Atlético, assim como eu acho também que o Alexander é o melhor volante que o Atlético tem. Eles precisam de sequência, precisam estar saudáveis fisicamente. E sobre prioridades, Hugo, para mim não tem dúvidas, o Atlético tem que pensar mesmo em Campeonato Brasileiro. Vai abrir mão totalmente da Sul-Americana? Não. Mas, se tiver que escolher uma ou outra, é Campeonato Brasileiro. Até porque o grupo do Atlético é um grupo com adversários acessíveis. Isso é sempre na teoria, mas o time, pelo peso da camisa, pelo investimento do elenco, ele tem a obrigação de fazer uma fase de grupos bem mais tranquila do que fez na temporada passada, quando se classificou na segunda colocação. O brasileiro desse ano tem que ser diferente. O Atlético não pode brigar na parte de baixo, como foi nos 2 últimos anos. 11h45, destacando agora a sequência de jogos que o Galo terá pela frente. De volta, Cláudio Rezende. Vamos lá, os 5 próximos jogos do Atlético na sequência. Tem a Chapecoense, quinta-feira, às 7 horas da noite, Arena Condá. O Galo retorna no domingo de Páscoa. Daqui a uma semana, recebe o Atlético Paranaense na Arena MRV, domingo 5h30. Na sequência, na semana do dia 8, vai enfrentar a Academia Puerto Cabello. Estreia na Copa Sul-Americana, o jogo na cidade de Valência, na Venezuela, dia 8, uma quarta-feira, 11 horas da noite. Retorna para o Brasil e vai direto para São Paulo, vai para o litoral paulista enfrentar o Santos. Sábado, dia 11 de abril, 8 horas da noite. E na sequência, o Juventude do Uruguai, no dia 16, segunda rodada da Copa Sul-Americana, esse duelo na Arena MRV. Então, o calendário do Galo das próximas 5 rodadas. E aí, a turma tendo que fazer vários jogos e viagens com desgaste e o Galo precisando fazer pontos. Não só no Brasileirão, mas também na Copa Sul-Americana. Porque na fase de grupos, apenas um avança direto. O segundo colocado tem que passar por um play-off para chegar ao mata-mata. Dali Rezende, 11h47, o Atlético terá um zagueiro atuando mais uma vez pela seleção chilena. Chega mais, Rezende. Agora nesta madrugada, às 3h15, tem o jogo do Chile contra a Nova Zelândia. Na Nova Zelândia, por isso esse horário, 3h15 da manhã, o Ivan Román, que é um jogador que vem sendo importante, vem sendo titular da seleção chilena, de novo em ação. E na terça-feira, os demais atletas em campo também. O Júnior Alonso, Paraguai enfrenta Marrocos. O jogo terça-feira às 3 da tarde na França. Os 3 equatorianos, Alan Franco, Alan Minda e Preciado. O Equador tem amistoso contra a Holanda. Terça-feira, o jogo 3h45 da tarde será na Holanda. E Cissé está com a seleção de Guiné contra Benin. Terça-feira, às 3 horas da tarde, no Marrocos. Só depois que a turma retorna ao Brasil e aí a definição, né, de quando eles vão chegar, se vai dar tempo ou não. A tendência é de que o Barba Domingues até prefira não utilizá-los nesse jogo de quinta-feira, até porque não é em BH. A partida é em Chapecó e o time já viaja na quarta-feira à tarde. Dali Rezende, daí o Ivan Román, ele que ganha mais uma oportunidade na seleção, está se destacando, né, na seleção chilena, né? A seleção do Chile... Entre outros jogadores do Galo que atuam em outras seleções, como o do Equador. Jogadores até mais prontos, né? Como é o Alan Franco, jogador que já está consolidado na seleção do Equador como titular há mais tempo. O Ivan Román está começando a trajetória dele, tem muita moral no Chile. É um jogador que a torcida do Chile gosta bastante, porque a seleção chilena, campeã de Copa América, naquela geração vitoriosa, parou no tempo. Depois daquela geração, a seleção não passou por uma renovação. E agora que está começando essa renovação, o Ivan Román faz parte desse processo. E bom para o Atlético, porque é um jogador que está se valorizando, está numa vitrine, que é o Galo. E a partir da chegada do Eduardo Domingues, tendo mais oportunidades também, é natural que ele passe por algumas oscilações, está num processo de amadurecimento e crescimento. Mas eu vejo muito potencial nele, Hugo. Ele tem pouquíssima idade para um futebol que já mostrou que tem muito potencial. Janela de transferência. Tanaka, vamos ter reforço de peso
na janela do meio do ano? Vamos ter contratações midiáticas, contratação bombástica, contratação de eu vou lá em Confins receber o fulano, vamos lá buscar fulano no aeroporto. Não teremos contratações midiáticas, bombásticas, craque, jogador para a gente buscar no aeroporto. Não vai ter isso no meio do ano. É importante a gente falar aqui para você, torcedor, não gerar grande expectativa, tá? As maiores frustrações vêm juntamente com as maiores expectativas. Então você que está aí me assistindo sabe a nossa linha aqui editorial aqui no canal. A gente não fica iludindo vocês, não fica com sensacionalismo, não fica jogando notícias ao vento. A gente sabe que quando tem, quando não tem, não tem, tá? E muitas das vezes vocês me xingam porque eu venho aqui jogar o balde de água fria em alguns, jogar água no chope porque a galera fica iludida com fulano, beltrano, ciclano. Eu venho aqui e falo, gente, não é bem assim, cautela, não tem nada disso, o pessoal fica bravo comigo, mas eu prefiro ser realista. Alguns me chamam de pessimista, mas eu prefiro ser realista e passar real do que ficar iludindo vocês, beleza? Então, gente, a princípio, né, não teremos contratação bombástica, midiática, nessa janela do meio do ano, beleza? Outra coisa, não teremos um caminhão de reforço. Não ache aí que vai chegar 4, 5 jogadores, não. Serão contratações pontuais, tá? Contratações pontuais e, na visão do clube, na melhor forma possível, certeira, tá? O Galo quer fazer muito com pouco. O Galo não tem grana para sair apostando, atirando. Vamos contratar 6, se 3 vingar, estamos no lucro. Não, o Galo não tem essa condição. Vai contratar 2 para tentar acertar nos 2. Basicamente é isso. Quiçá 3, no máximo 3, mas não acho que nem chega a 3. Mas devemos ter aí o primeiro volante, devemos ter zagueiro e se bobear para por aí. Talvez um meio armador e tal. Mas é aquela. Na minha visão aqui, é no máximo 3 contratações, mas ficando em 2 ali, bem provável. Tá? Destaque final do Atlético, Cláudio Rezende. Serão 18 jogos no prazo de 59 dias, até a parada para a Copa do Mundo. Sequência do Galo, pesada, com o início da Copa Sul-Americana e também da Copa do Brasil. O técnico Barba Domingues aproveitou bastante essa semana para recuperar jogadores importantes, dar ritmo de treinamentos para Lianco, Alexandre, observá-los melhor também, sem ter aquela preocupação de jogo atrás de jogo, e a recuperação do zagueiro Vitor Hugo, que está disponível já para enfrentar a Chapecoense. Tem o Maicon numa fase final, ele que desde o clássico da final do Campeonato Mineiro, o volante Maicon se recupera de uma lesão na panturrilha. A tendência é de que na próxima semana ele já tenha condições de fazer trabalhos com bola e aos poucos também ser liberado pelos médicos. Aquele abraço e uma ótima semana, Vini. Um abraço, Hugo. Ótima semana para todos. Forte abraço. Isso foi o apito final. Eu fico por aqui. Fui. Fala, massa, muito bom dia, fechando mais um vídeo aqui do canal. Muito obrigado pela sua companhia, preferência aqui pelo canal. Já peço o like de vocês aí antes de sair do vídeo para dar aquela força pro canal. Muito obrigado mesmo. Para quem tá chegando agora, seja muito bem-vindo. Você que é atleticano, não conhece o canal, caiu no lugar certo, venha fazer parte da massa aqui no canal, se inscrevendo, ativando o sininho de notificação, deixando o like para dar aquela força. E quem puder compartilhar o vídeo com os amigos, é muita ajuda aqui pro crescimento, tá? Esse canal traz notícia todos os dias do Galo, de domingo a domingo, para vocês ficarem sempre bem informados, melhores cortes, direto ao ponto, sem enrolação. Então, verifique se você está inscrito aí, tá bom? Porque o YouTube geralmente sempre está tirando as inscrições, então verifica aí para tu não ficar de fora do canal, tá? Seja muito bem-vindo. Deixa aí a sua opinião em relação a tudo que eu falar no vídeo. Se você concorda ou não concorda com algumas coisas que foi dita aí, tá? Deixa aí, participa, a participação de todos é muito importante pro canal, tá? Então, até então é só isso. Mais uma vez agradecer a todos pela preferência que vocês estão dando aqui ao canal. Mais uma vez sejam muito bem-vindos, que esse canal aqui é de vocês, tá? Até porque sem vocês o canal não existiria, então a gente trabalha para vocês, tá bom? Forte abraço, massa. Tamo junto. Surgiu notícia, a gente volta aqui e coloca para vocês, tá bom? Tchau, tchau. Valeu, massa. Tamo junto.